Fala pessoal, iniciando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise das ações que eu entendo ser interessante agora para o curto prazo. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é de graça e ajuda muito o meu trabalho aqui desse lado e também para o YouTube jogar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? E para quem quiser, fico sempre à disposição aí de vocês também lá pelo meu Instagram, beleza? É Murilo com 2i Investe, ok? Chega de jabá e vamos para os gráficos, que essa semana tá interessante, pessoal. De antemão, já peço perdão aí para vocês, porque eu acho que o vídeo hoje vai ficar um pouco mais demorado, tá? Mas é para poder comentar mais ações com vocês, isso porque eu tive que excluir bastante, porque consegui encontrar bastante contextos interessantes, tá? Que eu acho válido comentar aqui com vocês, que vai agregar para o conhecimento de vocês na análise de contexto dos ativos, tá? Então, peço perdão se o vídeo ficar um pouco mais longo, mas já sei, eu falo um pouco mais devagar, coloca aí no 1.25 que fica show de bola, beleza? Começando então pelos índices, finalmente a gente tem uma semana fechando aí interessante pelo Ibovespa, vamos dar aqui uma atenção no semanal, por quê? Ele consegue romper aquela linha de tendência que até então era o ponto principal que precisávamos ganhar força e começar a fechar acima para gerar a expectativa de retomada de fluxo comprador. E o que eu achei interessante foi que aconteceu o que, olha, perceba que na semana passada ele perde a mínima da semana retrasada e volta a fechar acima, olha. O que acontece dentro desse contexto aqui, próximo da LTB, ele chama venda, né? Chama venda. Então quem vende aqui, olha, na perda da mínima dessa barra preta, próximo dessa resistência, coloca o stop na máxima ou um pouquinho a máxima da barra anterior, dependendo do contexto. O que acontece na mesma semana que ele perde a mínima e aciona as vendas? Ele volta para romper a máxima. Então ele acaba estopando quem colocou é, os stops naquela região. Eu não estou falando exatamente do Ibovespa, mas usando ali o BOVA11, tá? Até porque não tem como operar o próprio Ibovespa, tá? Então é o BOVA11 que replica isso. Ok? Então ele perde esse fundo, a mínima, né? Volta a fechar acima e, consequentemente, quem abriu venda tem que estopar. Para você estopar uma operação vendida, você tem que comprar. Então isso acaba impulsionando mais força compradora, o que geralmente acontece de jogar os movimentos aí mais para cima. E isso então acaba impulsionando aí mais para cima. Tá? Então bem interessante esse movimento. A gente colocando aqui as médias, olha, ele faz o rompimento dessa linha de tendência apoiado nas médias, né? Também é outro ponto importante para a gente analisar, ganhando aí bastante espaço agora para cima. 131 é um ponto importante de resistência que deve ser levado em consideração, mas com esse contexto aqui de volta de fluxo comprador, a gente chega para brigar no 131 com muito mais força compradora, tá? Então o contexto aí de fato fica interessante para a nossa bolsa. E outra forma da gente projetar esses movimentos para cima para ter uma noção é pegar toda essa perna de alta até esse topo, pegar na zona aqui do fundo, colocar um pouquinho mais para cá. Próximo alvo, deixa eu ajustar aqui para vocês, 132.340 e depois 137.800, tá? O que seria basicamente retornar lá para o topo histórico, ok? Deixa eu só ajustar minha câmera aqui que tá esquisito. Bom, vai assim mesmo, ela tá alterando. A minha imagem é o que menos importa, né? Dito tudo isso, vamos agora para o dólar, que fez o pivô de baixa, não segurou naquela zona de suporte importante que eu comentei com vocês no gráfico semanal, olha, que tinha aqui a média móvel de 50, tinha a média móvel de 200, não segurou na 20, fecha a semana perdendo as quatro médias, próximo alvo aqui embaixo no 5.520, tá? E apesar dessa queda em linha reta, não está com cara de parar ainda, tá? Bastante fluxo vendedor no dólar, tem um suporte mais prévio no 5.680, depois o movimento no 5.530, a partir dessa região, todo repique, achar aí, procurar contexto de venda, beleza? Agora já trabalhando para médio e longo prazo, quem quer não para trade, mas proteger uma parte da carteira e se dolarizar, aí eu já acho bem interessante para não fazer trade, mas para acumular e guardar um pouco de dólar por conta do nosso momento. Essa região dos 5.700 eu acho
uma boa região para comprar um pouco de dólar, mesmo sabendo que tem a possibilidade maior dele vir um pouco mais para baixo, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então essa região aqui eu acho interessante e essa outra zona aqui também, 5.495, que seria dólar a 5,50. Então dólar a 5,70 eu já acharia interessante alocar um pouquinho nessa região. Caso continue caindo, alocar um pouco mais lá para baixo, visando um pouco mais médio e longo prazo. Tá? E aí, se vier abaixo dessa região aqui, aí eu acho aí que é um presente, tá? Se voltar para essa região de 5.275, com certeza eu sou comprador de dólar nessa região também, para proteger um pouco mais da carteira, beleza? Bom, começando então as ações, tá, pessoal? Cara, até Vale 3 está numa região interessante, a gente vê um pico de volume entrando aqui nessa zona de fundo, né? Se eu tiro o zoom, é uma região de suporte muito interessante essa parte aqui de cima também, tá? E agora tá com cara de armar aí rompimento de congestão. Fechou a sexta-feira também com volume comprador interessante. Veja um pivôzinho aí bem legal em Vale 3, tá? O pivô aqui nessa região do rompimento. Stopzinho técnico no fundo anterior. Primeiro alvo que eu trabalharia essa região, só que tem que considerar que tem um leve gap aqui, olha, para ser fechado, né? Tem um leve gap aqui para ser fechado, tá? A entradinha seria no pivô de 55,90, o stop no 54,90, 3% de stop. É um stop 3% de certa maneira pesado, né? É um stop de 1,86, então quase R$ 2 de stop pela quantidade de ações, tá? Então talvez aí ajustar um pouco o tamanho da mão, né? Depende muito aí do seu operacional, tá? Então stop aí de 3, 3,5, tem um gap para ser fechado no 57,96, o que já dá um upside de 4%, e o ponto de resistência do 59,63 dá 7%. E também tem ali a região de LTB, né, de linha de tendência de baixa, que fica na região dos 61,43, tá? Então aqui no meio do caminho você pode pensar em fazer uma parcial e depois conduzir aí o residual, tá? Achei interessante, Vale. Não sou de falar de Vale por conta do gap, então também tem essa, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Deixa abrir o mercado, ver se não vai abrir com gap, mas acho interessante essa região, bastante volume na sexta-feira. No semanal, de fato, não tem nada muito interessante, né? É mais pela ótica ali do gráfico diário, ok? E o OBV também tá bem bonito, olha. BBAS3, cara, mesmo esticado do semanal, armou um pivô no diário, olha. E ele fez a mesma coisa do Ibovespa, olha. Ele perde a mínima, chama a venda. Ele perde a mínima aqui, ó, chama a venda. E volta a fechar acima na própria semana. Aí, olhando isso pelo gráfico diário, a gente vê um volume monstruoso na sexta-feira do fechamento e ainda assim confirmando um pivô de alta. Cara, eu sou comprador de BBAS3 agora. Só que eu esperaria uma correção dentro dessa barra, tá? Eu não compraria já na máxima dessa barra, não. Eu traçaria aqui entre máxima e mínima dessa barra e tentaria comprar no intraday nessas regiões aqui, olha. De 28,43, a região aqui dos 28,20, tá? Seria imaginar uma correção aqui dentro da barra seguida de um pivô. Então também acho interessante BBAS3 rompendo zona de resistência muito importante, se eu não me engano, topo histórico, tá? Papel então rompe topo histórico, gráfico semanal entrou bastante volume comprador, com uma cara de ir embora. O que me chama muita atenção aqui é o gráfico mensal, eu comentei com vocês isso, olha lá, é o gráfico mensal que me chama atenção, olha. O gráfico mensal tá com uma cara aí de dar uma porrada para cima, ok? Deixa eu ver aqui, a gente poderia projetar alvo de curto prazo entre esse fundo deixado aqui recentemente ao rompimento desse topo. E aí tem alvo mais curto nos 29,30, 29,95, depois 30,36. Outra maneira de projetar esse alvo é pegar o gráfico mensal, pegar a barra do mês passado, conhecido como janeiro, pegar entre mínima e máxima e projetar para cima. É um alvo mais abusado, né? Um alvo mais longo, lá nos R$ 33, tá? Mas sigo aí comprador de BBAS, só esperaria a correção no intraday para tentar comprar
a correção dessa barra do fechamento de sexta, mas também está bem interessante, tá? Se a gente olha o ABV, também aí já apontando para cima. Outro ativo, Multi3, semana passada eu tinha comentado de venda do papel e agora eu volto para falar de compra. Olhando pelo gráfico diário, ele deixou um contexto mesmo interessante de compra. Na quinta-feira, né, pessoal? Quinta e sexta, correção na média móvel, né, de 9, de 20 e de 50 ainda. Olha que movimento bonito, pessoal. Então, movimentação de baixa, a gente poderia colocar aqui uma derivazinha, né, um canalzinho de baixa estreito, ele rompe, tem essa congestão aqui, fica ruim para ver com as médias, né? Já já eu tiro as médias, e aí ele faz o movimento para cima, faz a primeira perna de alta, faz o processo de correção aqui, olha, chegou aqui na média, você começa a procurar uma validação de compra, tá? Deixou aqui na quarta e na quinta, olha, bons pontos de entrada aqui na correção, com stop ok, ainda colocaria o stop um pouquinho mais abaixo. Agora aqui, para se posicionar, tem que pegar o pivô aqui, só que tem a média móvel de 200 aqui, né, olha. E aí fica um pouco complexo, eu particularmente não me sinto confortável. Mas se a gente olha o gráfico semanal, também seria o trade dos estopados, né, porque ele perde a mínima aqui, aciona a venda, e se ele romper aqui em cima, deve pegar o stop aí de todo mundo que vendeu aqui, e aí isso deve dar uma impulsionada do preço para cima, tá? Então no semanal, se quisesse dar uma adiantada, não é o mais ideal a se fazer, entrada na máxima, stop na mínima, tá? Para tentar carregar até os 26,90, ok? Então seria basicamente entre máxima e mínima um risco de 4%, o alvo nos 26,84, 17% para cima. Significa que ele vai subir 17%? Não faço ideia e ninguém faz, mas é o espaço que tem para o preço se desenvolver caso a gente veja de fato a continuação de uma movimentação de alta. É o próximo ponto de resistência relevante que deve ser revisitado. Você precisa finalizar a operação lá em cima? Não necessariamente. No meio do caminho você pode pensar em fazer uma saída parcial e carregar um residual até lá em cima. Beleza? Mas também acho interessante Multi3. Outro ativo que eu, cara, assim, tá ruim para montar a operação agora, mas é um papel que me chama muita atenção e eu trouxe para vocês ele na live de análise de gráfico mensal que a gente fez. Cara, que é Tegma 3, tá? Tegma 3, assim, é um dos papéis mais bonitos que tem, ok? Se a gente olha aqui, principalmente gráfico semanal, ó, ele vai para romper, ele faz o primeiro rompimento, o topo histórico aqui, acaba falhando, volta para corrigir e agora volta a subir novamente. O que me chama atenção, de novo, gráfico mensal desse papel. Tá, o gráfico mensal está muito interessante, deu compra de mensal aqui de correção que eu falo para vocês, olha. Vem ter média móvel de 9, rompeu a máxima, compra, stopzinho na mínima. Quem pegou aqui ficou muito bem posicionado pelo mensal. Tem alvo aqui nos 36,16, que é o alvo do primeiro pivô. Deixa eu tirar essas médias. Deixa eu ajustar aqui a direção. Aqui. Então ele tem esse primeiro. Primeiro não, mas tem o alvo ali que é do primeiro pivô aqui, olha. Ele quebra essa estrutura congestionada e aí tem alvo projetado para cima. Ele já bateu aqui o restante dos alvos e agora falta lá no 36,16 tem um alvo e depois 45 e 48 também um bom alvo, tá? Se a gente pega aqui agora pelo gráfico semanal, outra forma de projetar esse movimento é entre esse fundo prévio do semanal e o rompimento do topo que ainda não houve. Tá? Aí tem alvo nos 38,12, 42,10, 44,70. O problema aqui é montar uma operação de compra agora. Tá? No gráfico diário, de fato, não tem. Se fosse olhar o mensal, tentar comprar no meio dessa barra, com stop na mínima dela, um stop de 10%, um stop pesado. Então, toma cuidado com o tamanho da mão. Não entraria com mão cheia aqui de maneira alguma. Entraria talvez com 25% da mão para pelo menos montar a posição, tá? E depois tentar pegar o resto aí, mesmo que seja para cima, em processo de correção, tá? Mas nesses casos não é o mais indicado. Montaria pelo menos 25% da posição aqui nessa região e tentaria montar o restante aí tanto para cima quanto se ele fizesse uma correção para baixo, que seria até melhor. Mas de fato, assim, muito interessante, tá, cara? Para acionar aí o rompimento do novo topo histórico, ele precisa romper ali os 32 e 33, tá? Mas tem muito volume comprador, quase nada de volume vendedor, olha.
É um dos melhores papel, tá? Assim, eu acho pelo gráfico mensal, ele já rompeu o topo, olha lá. Ele já rompeu o topo histórico no OBV, olha. Quase que eu esqueço de mostrar para vocês. Ele já rompeu o topo no OBV e no preço ele ainda não rompeu. Tá? Acho bem interessante o papel, me chama muita atenção, é um ativo aí que está no radar. Cara, Camil, que eu comentei com vocês, a gente montou um estudo e foi estopado, né? Agora me chama atenção de novo. Eu sou insistente, o papel tem uma divergência de alta, ele permanece com a divergência de alta. Um stop que ele deu foi de 7%. Foi 7%, 7%. E agora de novo, olha. O que ele acontece? Deixa eu tirar essa linha daqui. É o que eu trago para vocês aqui. Ele rompe esse novo fundo e volta a fechar acima com uma barra de reversão, né? Olha. Um engolfo de alta que engolfa os três últimos corpos de candle aqui no papel. Entra um volume comprador novamente no papel e tem uma divergência, né? Tem divergência aí de alta, olha. O RSI aponta já a divergência. É um papel que me chama a atenção, tem um risco aqui muito bem controlado, né? Entre máxima e fundo aqui, olha, um stopzinho de 5%. Acho um stop curto para um papel volátil que é Camil, tá? E o valor nominal baixa, a porcentagem fica um pouco mais alta. Então eu colocaria um stop lá na casa de 8%, que não acho um stop caro, tá? Um stop de 37 centavos por ação, para dar um pouco mais de espaço para o papel, para tentar pegar um repique desse ativo para cima. Aí usaria o gráfico semanal e, como base para buscar alvos, buscaria aí média móvel de 9, que seria no 5,16, vamos deixar anotado aqui. E depois, quem sabe, média móvel de 20 lá na região dos 6,5. Tá? Também seria uma boa opção, aí teria que ir monitorando, até porque é trade de contratendência, beleza? Mas eu acho interessante aí sim. E aí se a gente pega do preço aqui até a primeira média móvel de 9, dá 14%. Mas acho bem interessante Camil, tá? Deixa eu ver se era aqui que tinha. Não. Na acelerada RDOR, que eu comentei com vocês semana passada, que estava entre compra e venda. Né? A venda seria pelo semanal se ele perdesse a mínima, não foi o que aconteceu. Ele acionou a compra lá pelo gráfico diário, um pivô muito bem montado, diga-se de passagem. Um pivô alinhado aqui com todas as médias, olha. Então 200, média móvel de 9, média móvel de 20 e média móvel de 50 períodos. Saiu um bonito pivô, força compradora predominante nesses movimentos aqui próximo da resistência, o que me chama a atenção. E tem alvo projetado entre esse fundo e o rompimento dessa máxima aqui de congestão, né, que é todo esse contexto aqui, olha, projetado para cima. Primeiro alvo 32,67 e depois tentar o retorno aqui para esse topo um pouco mais acima, lá na casa dos 33,50. Tá? Quem já pegou no pivô aqui, olha, dos 28,95 que foi o que eu comentei, o stop está aqui embaixo nos 26,96, um stop de 6%. O alvo lá em cima nos 12,5. Tá? Então bem interessante, gráfico semanal também volta a trabalhar acima das médias, apontando aí para cima novamente. Compra de semanal, rompimento da máxima, 29,57, e o stop na mínima, o stop nos 27,81. Também é uma boa opção, um stop de 6%, para tentar buscar pelo gráfico semanal, aí pode os mesmos alvos que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Mas acho bem interessante a RDOR 3 também. Setor imobiliário, JHSF3, bonito movimento, olha lá, querendo armar o pivô pelo gráfico diário, e já vai ser um pivô, onde ele vai acionar o pivô e romper junto a média móvel de 200, o que passa a deixar o movimento mais interessante. Se a gente olha aqui o gráfico semanal, ele também vai tentar romper média móvel de 50. Tá? Não é o dos melhores cenários, não é dos melhores cenários que eu particularmente gosto, mas pelo gráfico diário, olhando o setor imobiliário como um todo e a retomada de compradoras na nossa bolsa, é um pivô que me agrada por conta desse contexto geral. Beleza? Se a gente olha aqui o OBV, ele já rompeu ou não? Deixa eu ver aqui. Não, ainda não rompeu, olha. Então tá igual, só tá confirmando o movimento, tá? Olha. Ele tá confirmando o movimento. Mas eu acho interessante também aí JHSF3 nesse pivô, que seria entrada na região dos 4,02, um stopzinho nos 3,79, stop de 5,72,
que para esse papel eu entendo ser um stop pequeno, né? 23 centavos por ação. E alvo para trabalhar para tentar trazer nesse enrosco aqui em cima dos 4,50. Seria 12%, tá? Ali naquela região ali eu já soltaria, não tentaria arrastar muito não, porque tem muita pressão vendedora nessa região, tá? Semin 3, mais pelo gráfico semanal. Rompimento da máxima, 5,51, stop na mínima, um stop de 9,88, tem que tomar cuidado com o tamanho da mão, mas para esse ativo que tem uma volatilidade alta e o valor nominal relativamente baixo, né, 9% não é um stop tão caro, um stop aí que vai ser 54 centavos por ação, ok? E aí para tentar trazer até o topo aqui anterior, olha, do 6,78 dá 23%, é claro que antes aqui na região do 6,25 também tem um ponto importante de resistência e no meio do caminho você pensa em fazer uma saída parcial, tá? Pelo gráfico diário tem o 9,1 de compra para quem gosta, entrada aqui no 5,51, aí tem um stop um pouco mais curto ali no 5,16, um stop de 6%, eu colocaria um pouquinho mais abaixo ali no 5,08, um stop que seria de 7%, tá? E entrou bastante volume comprador na sexta-feira, o que acabou chamando aí a atenção também pro papel. Outro ativo interessante, CSUD3. Se eu não me engano, o Cruzeiro do Sul, ativo do setor educacional. Então a gente vê Eduque, Cogna, Ser3 ganhando força compradora, fazendo bons movimentos durante a semana. E a gente olha CSUD no início ainda desse movimento, tá? Um papel que rompe a congestão, deixa eu tirar aqui essas médias por enquanto, ele rompe toda essa congestão aqui embaixo. Então perceba que os contextos são meio parecidos. Né? Os ativos estavam bem enroscados, sem muito contexto, e no final da semana agora que passou, a gente tem esse pivô rompendo essas congestões, o que traz consigo expectativa de continuar o movimento. Beleza? De retomar o movimento de alta, melhor dizendo, né? Então rompeu também, olha, bonito pivô, já dava para ter pegado aqui no pivô, olha, né? Tinha um stop aí de 8%, tinha que tomar cuidado com o tamanho da mão, mas ainda acho bem interessante. O problema é que ele está em cima da média móvel de 200. Mesma coisa ali de Tegma, tentaria comprar a correção dessa barra aí durante a semana. Tá? Então seria passar aqui entre máxima e mínima retração e comprar ali, tentar comprar na região aqui, olha, deixa eu dar um zoom para vocês, nessas regiões aqui, ó. Dentro da barra 16,85, 16,74 aqui, beleza? Então também entendo ser interessante. Aí o alvo, o alvo, a gente pode projetar esse movimento para cima, né? A gente pega aqui entre essa mínima e o rompimento dessa congestão, o alvo só lá em 19,70. E segunda opção, pivô mais curto. Esse fundo entre o rompimento desse topo e esses são os alvos: 18,20, 19,7, depois 19,64, que inclusive tem confluência de valores, né? Que é o último alvo da projeção mais curta, junto com o primeiro alvo da projeção mais longa. Tá? Então, movimento micro e movimento macro, região ali dos 19,64. Acho interessante, eu tentaria comprar a correção de CSUD3, mas tá bem bonito, tá? Pelo semanal aí já tem entrada no rompimento da máxima e stop na mínima. Rompimento 17,25, stop lá embaixo, 15,88 mais ou menos, para tentar levar até o topo aqui aí do semanal, tá? Tentar buscar lá a região dos 19,89, no meio do caminho aí, fazer uma parcial também. Outro que me chamou a atenção, apesar de ser um pouco mais arriscado, dado que a gente tem contextos, claro, melhor do que esse aqui, mas é por uma zona de suporte, tá? Que eu entendo que é interessante, que é essa região aqui, olha, de um papel que está basicamente dentro de uma consolidação com range amplo, que é Vivara, tá? Viva 3. Pelo gráfico diário, a gente tem aqui a tentativa de formação de um fundo, tá? Então, eu acho interessante essa região. Deixa eu só ajustar aqui.
Eu acho interessante essa região, tá? Comprinha na região dos 19,03, o stopzinho aqui embaixo dos 17,91, um stop de 5,91 e o alvo retornar para essa linha de tendência de baixa na região dos 21,94, que dá 15%. Basicamente não, mas dá 3 para 1. É lógico que no meio do caminho aqui, ó, próximo da média móvel de 20, por exemplo, do gráfico diário, eu já faria uma saída parcial, tá? Já faria uma saída parcial, até porque isso aqui é trade mais de contra-tendência. Apesar de ser uma zona de suporte importante, essa região papel ele está com a força predominante de venda. Então eu faria uma saída parcial aqui de 1 para 1 e aí tentaria carregar lá para pegar esses 3 para 1 lá em cima dos 21,94. Mas também acho interessante o papel, tá? Deixa eu tirar aqui. Outro que eu comentei com vocês, que esse aqui a gente montou até o estudo, né? Cara, soja 3. Lembra que eu trouxe para vocês? Aqui agora já está com 5,38 de ganho. Deixa eu tirar as médias. Lembra forte divergência? Esse papel eu já falei algumas vezes, algumas boas vezes. Mês passado, semanas passadas, eu venho comentando, chamando atenção para a soja 3. Papel que acabou apanhando muito, fez uma forte movimentação de baixa. Mas agora ele rompeu essa deriva. Tem uma divergência de alta bacana. A gente vê a commodity soja se recuperando depois de um longo tempo também apanhando bastante. Então a gente teve o ciclo agora de curto prazo das commodities retornando, fazendo movimentação de alta. Então a gente teve a puxada do boi gordo, né? Começou pelo boi gordo, depois milho acabou se recuperando bastante e agora o café aí deu uma pancada para cima, fazendo uma lindíssima movimentação de alta. E soja também volta a se recuperar agora, fazem umas 2, 3 semanas, tá? Então a gente tem o ativo soja 3. Por isso, para incluir dentro dessa análise, né, dando todo esse contexto, rompeu essa congestão que a gente trouxe aqui para vocês, né? Olha, então rompeu essa congestão dentro de uma divergência aqui de alta, no gráfico mensal bastante esticado das médias, e o alvo sendo essa região de oferta aqui em cima, tá? Que é essa região que fica entre os 12,60 e os 13,45. A gente comenta que lá no gráfico semanal, para contribuir com a análise, ele tinha deixado aí. Não dá para considerar um martelo invertido, tá? Porque o corpo aqui, eu não lembro agora a regra exata, se o pavio tem que ser, se o corpo tem que ser 25% do pavio, enfim, eu não sei, tá? Mas essa barra tinha me chamado a atenção, né? Já sem volume. E depois esse Candle Doji aqui, né? Que foi o que eu comentei com vocês, tá? Só que eu falei que no rompimento da máxima aqui, olha, já daria uma compra, né? Que foi nessa região, com stop abaixo dessa zona aqui, para buscar essa região aqui, olha. E agora o que a gente tem? Fecha a semana exatamente com uma barra compradora, né? Olha lá, uma barra compradora, o volume ainda pelo semanal, claro, precisa dar uma melhorada, mas uma barra que pode ser uma barra de reversão no curto prazo e tentar jogar o movimento um pouco mais para cima. Então, soja 3 me chama bastante atenção, lembrando que, né, uma região de demanda compradora, zona de suporte de médio prazo, então para colaborar aí com a análise, né, se a gente coloca aqui as médias, deixa eu ir lá pelo gráfico mensal, olha, que eu também tinha comentado com vocês. Então tem espaço para voltar para a média móvel de 20, o que seria ele corrigir toda essa queda aqui anterior. Beleza? Mas o que dá um bom upside, se a gente considerar até a média móvel de 9 já dá 8,5, até a média móvel de 20 dá 14%. Até a extremidade da zona de oferta, aí já dão 20, 21%. Né? Da onde a gente deu a entrada, até a média móvel de 20, tá pagando aí, tá pagando não, mas pode pagar 20%, tá? Só que não é trade de curto prazo, tá? É um trade que dá para estender um pouco mais, mas acho bem interessante o contexto aí para trazer para vocês. A Loop 11, outra que a gente montou o estudo e eu trouxe para vocês aqui também. Volta a ficar interessante o papel. Volta não, tá interessante. A gente comentou aqui embaixo de compra, aí o papel arma um Okoi, que é um ombro, cabeça, ombro invertido. Então ele vem e deixa. Eita lasqueira, peraí. Ombro, cabeça, ombro invertido, que é um W. Ele aciona
faz o processo de correção. Então ele rompe também, vamos lá, ele rompe a resistência desse canal de baixa, e volta a fazer a correção e testa o mesmo nível que era a resistência agora como suporte. E como se não bastasse testar uma única vez, olha o tanto de reteste que ele faz nessa região, né? E ainda comentei com vocês nos vídeos de fechamento que aqui tinha dado outra comprinha, né? Olha, trade de correção, já vou colocar as médias. E na sexta-feira ele larga aqui esse presentão, tá? Presentão. E a gente vê que dentro ainda dessa congestão aqui, olha, ele começa a deixar picos de volume comprador, olha. Então tem um pico de volume comprador aqui. Aqui não é um pico de volume, mas é um volume aí acima da média. E depois deixa os outros dois picos de volume aqui, olha. E depois do rompimento aqui, também ele volta a deixar um volume mais expressivo na ponta da compra, tá? Então isso acaba chamando a atenção. Vejo possibilidade de alvo para cima, bem alinhado, olha lá, olha as médias. Então deu o tradezinho de correção aqui também, olha. Muito bonito, o stop está aqui embaixo. E tentar pegar a retomada do papel. Se a gente olha pelo gráfico semanal, melhor ainda. Olha lá, mesma situação que eu comentei lá no início aqui do vídeo, sobre perder a mínima, acionar a venda e voltar para fechar acima. Olha. Ele perde a mínima, aciona a venda e na mesma semana ele volta e não só rompe, mas fecha acima. Tocando o stop de todo mundo que tentou vender aqui, que teve que recomprar suas posições, logo acaba impulsionando mais força compradora dentro do papel. Então acho bem interessante o papel que volta a demonstrar uma possibilidade de retornar um movimento mais direcional para cima. Tá, aí a gente passa a ter o primeiro ponto de resistência que deve ser testado, essa região do antigo fundo que fica na faixa dos 30 com 0,3 e depois tentar retornar para o topo dos 31,81. Beleza? Acho bem interessante, tá? Se a gente tira aqui o zoom, é um papel que já trabalha numa tendência primária forte de alta, ok? Bem interessante aí a Loop 11 também. Deixa eu ver se foi esse aqui que... Eita, que tinha para mostrar no ABV. Deixa eu ver, não era esse aqui. Mas bem interessante, tá? Cara, CVC B3 não é um papel que eu gosto muito, mas tem um pivôzinho de alta. R$ 2,201 tem uma comprinha, stopzinho no 1,78, um stop de 10%, não é um stop caro, é um stop de 22 centavos, só que percentualmente ele fica maior por conta do valor nominal baixo do papel, tá? E o alvo trazer aqui para essa região dos 2,42, beleza? Nesse caso eu nem faria saída parcial, tentaria trazer lote cheio aqui em cima, tá? Mas também acho interessante, a gente olha aqui essa última movimentação, desde aqui de baixo do papel até esse ponto aqui que está armando o pivô, tem mais força compradora do que vendedora. Tá? Então, apesar do papel trabalhar numa tendência de baixa principal, né, antes dessa consolidação com range amplo, veja a possibilidade dele retornar para testar essa faixa dos 2,40, 2,70. Ok? Então, CVC B3 também acho interessante. Gráfico diário e gráfico semanal aí com padrão legal para compra. Tá? Fleury também, cara, achei bem interessante o fechamento de sexta-feira do papel. Fechou aí acima da média móvel de 50, próximo da 20, próximo da 9. Só não acionou o pivô de alta ainda, olha. Ele já acionou 9.1. Se a gente olha pelo gráfico semanal, tem o 9.1. Com volume comprador. Deixa eu ver se foi esse aqui. Não foi esse aqui. Também tinha divergência aqui que eu mostrei para vocês, né? Olha. O papel que já vinha de uma movimentação mais baixista com fundos mais baixos, enquanto que o RSI já estava gritando aí fundos mais altos, tá? Então pode também fazer uma movimentação um pouco mais para cima. Mas quem quer entrar na barra do diário, no rompimento da máxima, 12,47, o stopzinho na mínima ali de 11,66, um stop de 6,5% para tentar trazer até média móvel de 200 do gráfico diário na região dos R$14. Tá? Você tem que ficar atento porque antes da média móvel de 200 tem um ponto aqui de resistência que deve ser levado em consideração, que é essa região dos 13,48, tá? Mas acho aí um papel que me chamou a atenção também. E para colaborar com o contexto, temos rompimento de linha de tendência de baixa, né? Então LTB, linha de tendência de baixa.
Aí para ele romper toda a congestão, olha, que é bem parecido com Vale 3 e outros papéis que eu trouxe para vocês aqui, aí ele precisa romper de fato, que vai acionar esse pivô e romper toda essa congestão aqui no fundo, tá? E aí daqui desse ponto de resistência até o próximo ponto, eita lasqueira, a gente tem aí 8% para trabalhar. BIF 3 não é o dos melhores também, mas chama atenção. Ele vem e perde a mínima dessa barra, uma barra compradora, e volta a fechar acima com um padrão de engolfo de alta. Tá? Então também vejo a possibilidade do papel, quem sabe, retornar pelo menos um repique um pouco mais para cima. Aqui a gente já tem uma divergência um pouco maior, né? Já temos aqui fundos mais baixos desde essa região. E aqui no RSI, fundos mais altos, tá? O que a gente pode considerar basicamente uma cunha, né? Uma cunha descendente, o que é um padrão altista, beleza? Então BIF 3 também aí acho interessante. Aqui sem muito segredo, a entradinha no rompimento da máxima 4,56, o stop no fundo 4,26, eu colocaria um pouquinho mais abaixo, nos 4,23, um stop de 7%. O alvo, linha de tendência de baixa na região dos 5,50, que dá 20,91, 21%. Só que antes do caminho aqui tem ponto de resistência que deve ser levado em consideração, que é essa região aqui, olha. Eu pensaria em fazer uma parcial, até porque o papel, apesar disso tudo, é um papel que ainda assim continua fraco e a tendência principal dele é de baixa, beleza? Pose 3. A gente comentou de venda, deu um bom trade de venda aqui, né? Olha, o papel chegou a pagar 27%. Não, minto, foi dessa outra aqui, ó. Deu 21, né? Foi essa venda. E agora um papel que volta a chamar a atenção pela possibilidade de retornar um movimento mais para cima, tá? Então, gráfico semanal fechou interessante. Pelo semanal é rompimento da máxima 5,79, uma compra, stop na mínima. É um stop de 8%, mas não acho um stop caro, 50 centavos por ação. Mas, de qualquer maneira, tomem cuidado com o tamanho da mão. Tem primeiro espaço para buscar aqui média móvel de 50, o que já dá aí 10%, tá? Gráfico diário, barra de ignição compradora, volume comprador acima da média, em cima de uma zona de pullback, daria para a gente considerar, né? Que a gente pega aqui essa região, olha, de topo aqui dessa, deixa eu tirar as médias, dessa congestão que ele formou aqui, então tem um fundo aqui, tem topo de resistência aqui, ele consegue romper, aí ele volta a testar aqui, olha, e deixa um fundo aqui nessa região, então fundo mais alto, também dentro desse processo de congestão aqui, desde esse movimento que deu início ao rompimento dessa primeira congestão, eu tenho aqui volume comprador predominando a força vendedora, pelo menos no curto prazo. Apesar da tendência de baixa do papel, apesar da tendência principal do ativo ainda ser uma tendência de baixa, tá? Mas se ele pivotar aqui, ele entra num processo de tendência de alta no curto prazo, tá? E aí tem espaço para buscar aqui, olha, esse topo fica um pouco mais para cima aí, na região dos 6,70, tá? Então pelo diário, entrada na máxima, stop na mínima, entrada no 5,78, stop no 5,32, 8,38 para buscar lá em cima da 15%, tá? Também acho interessante. E tem as médias. Ah, que susto, não tem ninguém em casa, barulho na porta, rapaz do céu. Tá amarrado. Deixa eu ver o vento. Mas tá bonito, né? Tá bonito e para quem gosta pode ser aqui, não sei, considerar uma bandeirinha porque a tendência não é de baixa, né? Mas dentro dessa perna, olha, para quem gosta, uma bandeirinha aí do movimento. Tá, acho um papel aí interessante também. Ser 3 também. Então tem muito papel, tá, pessoal? Ser 3 no diário, a gente comentou aqui embaixo de contratendência no pivô do Okoi, né, para trazer pelo menos até aqui, deu 9%, depois da média móvel de 200, foi onde ele parou, agora voltou a corrigir. Volume comprador.
No rompimento da máxima tinha uma compra, stop na mínima da barra anterior, da 9%. Toma cuidado com o tamanho da mão novamente. Mas eu acho um stop ok para um papel que tem bastante volatilidade. E percentualmente ele fica alto, novamente o valor nominal ali baixo. A gente olha o diário, o gráfico semanal, tá bem interessante o diário, né? E no semanal fica interessante se ele voltar para romper aqui, ó, 5,62, que aí ele vai topar todos os stops de quem vendeu aqui, que o stop está aqui em cima, e isso deve dar uma impulsionada para o preço um pouco mais para cima, tá? Até, cara, olha os papel que reagiu, né? JSLG3, rompimento de congestão, gráfico diário, abre espaço para buscar, média móvel de 200, junto com média móvel de 50, alvo 7,54. Olhando pelo gráfico diário, tem não só rompimento de congestão alinhado com as médias, mas temos aí um pivô de alta com uma barra de ignição compradora que abre na mínima e fecha na máxima. Tá? Então aqui tem uma compra no 6,10, o stop lá embaixo do 5,49, um stop de 10%, não acho um stop caro, de novo, valor nominal baixo, o stop seria 60 centavos por ação. Mas novamente, tomem cuidado com o tamanho da mão, beleza? Nunca ignorem isso. Cara, em Ju 3, olha lá, em Ju 3 tem um trade de correção pelo gráfico semanal. Ó. Fez a primeira movimentação de alta, quebra a estrutura de baixa, passa para cima da média móvel de 9 de 20, corrige. No rompimento da máxima dessa barra preta, ele tem uma compra com stop na mínima, que seria lá aqui pelo gráfico semanal. Levando isso pelo gráfico diário, onde foi a melhor entrada? Cara, a melhor entrada mesmo foi aqui, né? Olha, tradezinho de correção. Olha que coisa linda. Movimento de alta, correção, barra aqui compradora, entrada na máxima, stop na mínima, continuação do movimento. Bem bonito. Bom, dito isso, e tem mais ações, tá, pessoal? Só não vou trazer mais aqui. Antes de eu comentar o que eu queria mostrar para vocês, pessoal, novamente, isso aqui não é recomendação de compra. Tá? Isso aqui não é recomendação de compra. Por que eu falo isso? Se eu trouxer 15 ativos aqui e vocês acharem que é recomendação de compra e entrar nos 15 ativos, já está totalmente errado. Não tem como vocês posicionar em 15 ativos, a não ser que vocês tenham um capital muito grande, tá? Muito grande. Eu mesmo nunca trabalhei com carteira com 15 ativos de swing trade. Dentro das ações, você tem que olhar o que mais tem contextos positivos e também a questão de setor. Então, não tem, eu tenho 15 ativos, eu vou colocar 5, 4 ativos do mesmo setor? Não tem sentido isso. Então você coloca, monta uma carteira ali com 4, com 5 ativos, um do setor imobiliário que está interessante. Qual que é o setor que está mais forte? É imobiliário? É o setor de elétrica? O setor de elétrica está interessante. Eu não trouxe nenhum ativo aqui hoje, porque a maioria dos contextos ali que deu possibilidade interessante a gente tratou durante a semana e nos vídeos de semana passada. Então esses ativos já estão no meio do movimento, que foi CEMIG, CPLE6, ENGIE11, AURI3, que foi todos que eu já trouxe aqui para vocês. Mas tem toda essa questão. Eu trago aqui para ajudar e auxiliar vocês na questão técnica de conteúdo, de contexto, e não que necessariamente é para você entrar em tudo, beleza? Porque aqui eu não filtro quantidade de ações por setor nem nada, eu trago o que tem contexto interessante que eu possa abordar e comentar com vocês dentro do contexto a minha estratégia para ajudar vocês na análise do dia a dia. Então tomem muito cuidado com isso, pelo amor de Deus, beleza? Se você entrar em 15 ações, você vai tomar um prejuízo monstruoso que está correndo totalmente um risco desnecessário. Então, trabalhe em formato de carteira, 4, 5 ações, separa por setor, dentro dessas tem que passar um pente fino, entender qual você acha que está mais dentro da... Acha não, mas a qual está dentro mais da sua estratégia, seguindo ali o contexto, e dentro disso você monta uma carteira, não só pensando o quanto você pode ganhar, mas sempre calculando o seu risco antes mesmo de entrar nas operações. E dentro disso, do seu risco total, você entender se aquilo faz sentido ou não dentro do seu gerenciamento de risco, o quanto o seu risco máximo é em porcentagem do seu capital total que você opera swing trade, contra a possibilidade desses ativos chegar no alvo.
Beleza? Então tudo isso tem que ser calculado antes de entrar nas operações. Dado todo esse disclaimer, vou ficando por aqui. Na segunda-feira eu comento o que eu ia falar aqui antes, mas não é nada demais, só é mostrar um contexto das operações que já estão em andamento de estudo aqui no simulador, né, antes de qualquer coisa, mas eu mostro na segunda-feira até para não ficar um vídeo muito extenso. De qualquer maneira, desculpa um pouco a demora do vídeo, sei que minha voz dá sono, coloca aí no 1.25, espero poder ter ajudado todos vocês. Bom descanso, bom final de semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Até cansei, cara.